Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que foi a consulta que a Giovana precisou fazer com a neuropediatra, por que que isso aconteceu, o que aconteceu depois da consulta, tá gente? Quais foram as suspeitas e tudo mais pra vocês entenderem, tá? Já tem um tempinho que essa consulta aconteceu, mas eu decidi, gente, vocês sabem, né, que eu tô sempre compartilhando tudo sobre maternidade, compartilhando a minha experiência com vocês. Só que nessa situação em si, eu decidi vir aqui compartilhar só depois que já tivesse sido resolvido, que tivesse tido uma conclusão realmente, tá? Então por isso que eu só tô vindo agora. Para eu conseguir explicar para vocês, eu vou ter que contar a história desde o começo, mas vocês já vão entender, tá, gente? Então não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal se não for inscrito e ativar o sininho de notificações na opção todas para você não perder os próximos vídeos. Compartilha com as amigas, chama mais gente pro canal e deixa um comentário aqui embaixo, tá bom, gente? E Giovana quer falar. Oi? Tá bom, gente. Então fala pra deixar o like. Não? Fala, deixa o like. Não? Você pediu agora pra falar pra deixar o like? Lápis. Vai lá, Gigi, vai lá. Desenha, faz um desenho bem lindo pra mamãe. Bom, gente, como você deve saber, todo bebê precisa fazer consultas todo mês com o pediatra até 1 aninho, tá? E nessa consulta, em todos os meses, eles vão medir a altura do seu bebê, o peso e o perímetro cefálico, que é o tamaninho aqui da cabeça da criança. Quando o bebê é pequenininho, ele tem a cabeça grande em comparação ao corpo, né? E desde que Giovana nasceu até a consulta de 6 meses, ela foi sempre na mesma pediatra, media, né, tudo isso e não tinha nada de diferente. Ela nunca percebeu nada, nunca falou nada com a gente, tava tudo sempre as medidas dentro da curva. Porque quando eles tiram as medidas, eles colocam numa curva que são 5 linhas e a Giovana é uma criança que sempre ficou dentro da curva, que a gente chama, né? Quando ela foi, aí eu mudei de pediatra. Nessa pediatra nova, ela fez somente as consultas de 7 e 8 meses. Na consulta de 8, eu lembro que quando ela foi medir a cabecinha de Giovana, ela mediu, foi lá pro computador colocar na curva. Quando ela foi colocar, ela falou assim, deixa eu medir de novo. Aí eu achei que ela tinha esquecido o valor que deu e eu falei, deu tanto. Aí ela falou assim, não, eu sei, mas eu acho que eu medi errado. E aí ela foi, mediu de novo, falou assim, não medi errado não, tá certo. Ela que é cabeçudinha mesmo. Na hora que ela falou isso, me acendeu um alerta. E aí eu falei, mas tá tudo bem? A gente precisa se preocupar em relação a isso? Ela falou assim, não. Um dos dois ainda brincou comigo, com meu marido, falou, um dos dois aí é o cabeçudinho que ela puxou, não sei o que. Mas tudo bem. Na de 9 meses, eu não pude levar ela no pediatra porque ela pegou Covid. E aí eu só levei na de 10 meses no pediatra novo. Quando eu levei na de 10 meses, que ele mediu, ele falou, olha, a cabecinha dela tá um pouquinho grande. Não sei em relação, parece estar crescendo. Não fui eu que medi das outras vezes, mas parece estar crescendo. Vamos aguardar a próxima consulta, que vai ser de 11 meses. Se tiver crescido mais um pouquinho, aí eu vou encaminhar vocês para a neuropediatra, para investigar o que pode estar acontecendo. Aí ele até falou, pode ser até uma hidrocefalia, algo assim, mas é só por desencargo mesmo, não fiquem preocupados, porque normalmente quando tem hidrocefalia, a criança não tem só a cabeça um pouco grande, né? A criança também tem atraso de desenvolvimento e a Giovana não tem nenhum atraso. Então é mais pra gente investigar mesmo se pode ter alguma coisa aí. E aí, mãe, vocês sabem como é que é. Eu já fiquei desesperada. Eu já comecei a pesquisar um monte de coisa na internet, né? E aí, quando a gente vai pesquisar hidrocefalia, o que a gente vê são crianças com a cabeça muito, muito grandes,
muito grande, que só de você bater o olho naquela criança você sabe que ela tem hidrocefalia, diferente de Giovana, que você olhando para ela não percebia nada. A gente só sabia que a cabeça dela estava um pouquinho grande porque media todo mês no pediatra e colocava ali na curva no cartão de vacina dela. Se não fosse isso, a gente não ia perceber. E aí comecei a pesquisar e não via nenhum caso na internet, pelo menos, de criança com hidrocefalia muito leve, que a cabeça era só um pouquinho aumentada, não, era sempre cabeça muito grande, com atraso de desenvolvimento e tudo mais. E aí eu vi que tem estudos recentes que mostram que crianças autistas, quando eram bebezinhos, eles tinham, muitas delas, né, tinham a cabeça um pouquinho maior. Então é aquele leve aumento na cabeça que já era, digamos assim, um sintoma, né, não sei se posso chamar assim, do autismo, né? Era uma característica comum em crianças autistas ter a cabeça um pouquinho grande quando tem meses de vida, tá? E aí eu comecei a pensar, será que pode ser isso? Mas Giovana não tinha nada que me fizesse achar que ela pudesse ser autista. E aí eu comecei a pesquisar sobre autismo na internet, achei um vídeo muito legal, se eu encontrar eu vou até deixar aqui embaixo no box de informações para vocês, um vídeo que falava sobre autismo e ensinava 19, se eu não me engano, 19 testes que você poderia fazer com seu filho desde bebê para saber se ele pode ou não ser autista. Claro que isso não vai dar diagnóstico, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, são testes para você ter uma noção, você como pai, como mãe, e se desse positivo, né, em 5 desses 19 testes, já indica que o seu filho pode sim ser autista e que merece uma avaliação com um profissional capacitado. Então eu fiz esse teste com Giovana e não tinha nada de que me pudesse, mesmo com esses 19 testes, não achei nada que pudesse me levar a pensar em autismo realmente. Então eu fiquei, ai meu Deus, será que realmente tem alguma coisa? Será que não? E aí fui na consulta de 11 meses, tinha mais uma vez aumentado o tamanho da cabeça dela. E dessa vez, gente, a cabecinha dela já estava fora da curva. Então por isso que o pediatra falou, não, agora o tamanho da cabecinha dela já está fora da curva. Pode não ser nada, como pode ser alguma coisa, então eu vou te encaminhar para consulta com a neuropediatra. E aí eu fiz a consulta com a neuro, ela tava, foi umas 2 semanas depois da consulta de 11 meses. Ai, obrigada. Botar o suco aqui, gente. Obrigada, faz um papazinho agora pra mamãe lá na panelinha. Então eu fiz a consulta com a neuropediatra com quase 1 aninho, tá? Fui lá na consulta, ela conversou comigo, fez alguns exames, né? Examinou ali a Giovana, fez algumas brincadeirinhas com ela e tudo mais e falou, olha, gente, autismo com certeza ela não tem. Examinando aqui, tá descartado totalmente. Vou pedir uma tomografia para ela para ver se pode ter alguma hidrocefalia, alguma coisa, mas eu não acredito que tenha. Pra mim é só que realmente ela tem a cabecinha maiorzinha mesmo, e daqui a pouco, à medida que ela for crescendo, pode ser que o corpo, que a cabeça estacione o tamanho, e o corpo comece a crescer e já fique proporcional. Mas vamos fazer só pelo desencargo de consciência mesmo. Aí ela falou, ó, realmente, na grande maioria das vezes, o aumento é grande quando a hidrocefalia tem atraso de desenvolvimento e tal, tudo que eu já imaginava que o pediatra já tinha me falado. E aí, gente, eu fui tentar marcar a tomografia, que precisa ser com sedação por ela ser bebê. Em Macaé não achei, só no SED que faz tomografia, parece, e não tava fazendo, tava com uma lista de espera. Aí lá em Campos eu fui tentar conseguir, aí você tinha que dar o nome e esperar eles entrarem em contato com você pra falar o dia que era pra você ir, porque eles fazem vários no mesmo dia, eles marcam tudo com um dia só. E aí, quando a moça ligou pra mim pra marcar, a Giovana estava gripada, e aí ela falou, olha, como sua filha tá gripada, ela não vai poder fazer a tomografia. Ela precisa ficar no mínimo 15 dias sem sintoma nenhum de gripe para que a gente possa fazer a sedação. E aí, depois de quase 1 mês, eles entraram em contato comigo novamente.
Aí Giovana já tava mais ou menos com 1 ano e 2 meses, mais ou menos. E aí eles entraram em contato comigo de novo para poder marcar. E foi aí que ela me explicou que Giovana precisaria ficar 8 horas em jejum total, não podia beber água, não podia mamar, não podia nada. Então meia-noite eu já teria que tirar o mamar dela e tudo, sendo que Giovana a noite inteira ela passava mamando, gente. Não tinha nenhuma possibilidade de eu ficar de meia-noite até 8 horas da manhã sem poder dar mamar ela, sem poder dar água nem nada. E quando chegasse lá, ainda era por ordem de chegada. Eu ainda tinha que chegar cedo para tentar Giovana ser a primeira. Fora que sedação, né, gente? Por mais que seja uma coisa mais leve, não deixa de estar anestesiando a pessoa. Toda anestesia tem seu risco. E aí eu fiquei pensando e falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer esse exame, não vou arriscar minha filha sendo anestesiada, ainda mais depois da própria neuro falar que tem praticamente certeza que ela não tem nada e que é só por desencargo de consciência mesmo. Então meu coração de mãe me disse para não fazer esse exame, e eu falei com a pessoa que ligou para marcar, falei, olha, eu não vou fazer, vou desistir, vou deixar isso pra lá. E realmente não fiz. Aí logo depois veio a consulta de 1 ano e 3 meses dela. A cabecinha tava do mesmo tamanho, não tinha aumentado nem diminuído. Na consulta de 6 meses, ela já tinha dado uma boa crescida. Com isso, e a cabecinha mantendo o tamanho, ficando estacionada, né? Ficou um pouquinho mais proporcional. Mudei de pediatra mais uma vez, porque a gente está perto de se mudar para Campos, então já levei ela na consulta de 1 ano e 9, porque de 1 ano em diante passou a ser de 3 em 3 meses. Aí na consulta de 1 ano e 9 eu já levei na pediatra nova lá de Campos. Quando fiz a consulta de 1 ano e 9, gente, foi quando eu fiquei mais aliviada de tudo. Já estava tranquila, na verdade, quando eu vi que tinha grande chance de não ser nada e realmente não estava mais crescendo o tamanho da cabecinha dela. Na consulta de 9, mostra pessoal o seu papá. Olha, gente, meu papá. Na consulta de 9 meses, gente, Giovana já tinha crescido bastante. E aí, com a cabecinha dela, que não tinha mais aumentado de tamanho, finalmente ela voltou para a curva. Então, o tamanho do perímetro cefálico da Giovana ficou já totalmente dentro da curva. Então, assim, já tá 100% normal, né? Não preciso me preocupar com nada. Daqui a pouco ela já vai fazer a consulta de... mês que vem, né? Março, ela vai fazer a consulta de 2 anos. E é isso, gente. Graças a Deus tá tudo bem. Quando eu ia fazer o exame da tomografia, eu encontrei também um vídeo de um neuropediatra no YouTube falando que muitos pediatras encaminham a criança para ele por conta desse leve aumento na cabeça. E quando eles fazem a tomografia, 90% dos casos não é nada. E que geralmente tem casos que a pessoa tem como se fosse um líquidozinho, mas por fora do crânio, na cabeça, que não causa nenhum problema na pessoa, e que aquele líquidozinho que tem quando é bebê, às vezes diminui ao longo do tempo, e às vezes não, a pessoa se torna adulta com aquele acúmulozinho de líquido, sem causar nenhum problema. Então, assim, poderia ser isso? Poderia, mas não tem como a gente saber. Ou poderia simplesmente ser que ela estava demorando um pouquinho mais para crescer o que ela precisava para ficar mais proporcional. Então ela estava com a cabecinha maior, o corpinho ainda pequenininho, estava demorando para crescer, estava crescendo um pouco. E aí do nada ela deu aquela espichada, aquele estirão, e ela cresceu mais rápido agora, depois do que fez 1 aninho, o que ela precisava crescer. Até 1 aninho, Giovana era um bebê que eu considero baixinho, sabe? Ela não era muito grande. Depois de 1 ano é que ela espichou. Então eu acho que foi isso que aconteceu com ela. Por que que eu tô falando isso pra vocês, gente? Primeiro, porque pra vocês saberem que pode ser, né, um sintoma de autismo, essa questão do tamanho da cabecinha da criança. Deixa eu comer aqui, gente, um minutinho só.
é importante vocês saberem, mas principalmente para vocês terem em mente que se isso acontecer com o bebê de vocês, estiver acontecendo, não se desespere como eu me desesperei. O pediatra, ele fez certo em encaminhar para o neuro, porque se acontecesse alguma coisa depois a gente descobrisse, não ia culpar ele. Ah, você sabia que ela tinha a cabeça um pouquinho maior e não falou nada, entendeu? Então ele fez certo em encaminhar. Agora, a própria neuro já falou que estava tudo bem, então tá tudo bem. Não se desespere. Se acontecer com vocês, não tô dizendo, não precisa levar na neuro. Não, leva, investiga sim, mas sem desespero, sem ficar igual eu fiquei. Eu não tava nem dormindo direito, queria marcar pra ontem a neuro, só tinha vaga pra 2 semanas depois, 1 ou 2 semanas, sei lá. E eu já desesperada, com medo de estar acontecendo alguma coisa, e na verdade não tinha nada. Então o que eu quero explicar para vocês é justamente isso. 95, sei lá, por cento dos casos de criança que são encaminhados para o neuropediatra por conta de um leve aumento na cabeça, não é nada, tá? Passou um tempinho, a criança passou de 1 ano aí, 1 ano e pouco, vai se normalizar, então não se preocupa, tá, gente? Então eu queria só compartilhar com vocês essa situação que aconteceu, que me deixou muito nervosa na época, muito preocupada, e no final das contas estava tudo bem, eu me preocupei à toa. Então é só para acalmar mesmo quem estiver passando por isso, porque eu sei que é muito comum, por isso que eu tô vindo aqui trazer isso para vocês, tá, gente? Isso que aconteceu com a Giovana é muito comum, acontece com muitos bebês e sem necessidade nenhuma da gente ficar preocupado, tá bom, gente? Então é isso, um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau. Vamos dar tchau, pessoal? Não, ela não quer dar tchau, tá bom, gente? Tchau, agora eu vou papar.